Olá, aqui é a doutora Camila Vidal, médica especialista em reprodução humana do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Tentante, um espaço onde compartilhamos informações sobre o universo das tentantes em busca do tão sonhado positivo. Aqui você poderá compartilhar suas experiências, se inteirar sobre os assuntos de reprodução assistida e ainda conferir relatos de mamães que já passaram pelo tratamento e tiveram seu positivo. Você também poderá conferir novos episódios quinzenalmente e assistir ao episódio em vídeo pelo YouTube do Ceferp. Vamos ao episódio de hoje? Oi, pessoal! Sejam bem-vindas ao Papo de Tentante. A gente hoje vai falar sobre um assunto muito especial, mas antes de entrar no assunto, vou deixar minhas convidadas se apresentarem para a gente poder falar o tema. Oi, gente, eu sou a Ingrid, eu trabalho junto com a Camila no Ceferp, eu sou médica, ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana. Olá, pessoal, eu sou a Jaqueline, ou Jaque, trabalho no marketing aqui para o Ceferp. E eu sou a Marcela, também trabalho no marketing do Ceferp. Bom, então agora acabando com esse mistério, né? A gente tá gravando em maio, mês das mães, e aí vem todo aquele sentimento, né, da maternidade, mas nem todo mundo tá preparado para pensar nisso agora, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho justamente sobre isso. Quero ser mãe, ou então não sei se eu quero ser mãe, mas não agora, e o que a gente pode pensar com relação a isso, quais são as nossas opções e por que é importante a gente falar sobre isso. Porque uma coisa eu vejo, né, que a gente pode perceber é que a nossa vida como mulher mudou completamente, né? O nosso tempo para as coisas mudou completamente, né? A vida da gente ficou muito mais corrida, parece que o dia parece que tem menos horas. Né? Exato. Acho que até a vinda da internet, todas as coisas, e natural que a mulher acabe postergando essa gravidez, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho um filho, já fiz 41, quero o segundo, e aí eu fico pensando, e aí, será que eu ainda... O que eu vou fazer, né? Vai congelar óvulo, já congela embrião, então a gente fica nessa... O que eu vou fazer para ter esse segundo filho? Então, o relógio biológico aí dá uma preocupada. Não, com certeza. Eu tenho 32, vou fazer 33, é isso, gente? Que ano que a gente Já perdeu os Perdi as contas. Muda todo ano, é difícil. É muito difícil. Não, mas é bem essa coisa, acho que é tão corrido que a gente, às vezes, até o aniversário, a gente se para, pera, quantos anos eu tenho mesmo? E é isso, porque o tempo passa muito rápido, de repente, você é jovem, de repente, você não é mais jovem. E a mulher, ela tem isso, né? Ela tem esse relógio, ela tem essa reserva. E pode ser que algumas mulheres não queiram ter filho agora, ou às vezes nem sequer pararam para pensar nisso, só que lá na frente se surgir essa necessidade. Isso é uma coisa que eu sempre fiquei me pensando, porque eu sempre quis ser mãe, desde sempre, mas ainda não sou. Então é aquela coisa que eu vou casar esse ano, então já tô planejando aí pra ter filho. Se não der certo, já vou começar a contar, peraí. Eu acho, já que também tem a questão da cobrança da sociedade ou da família, né? Você já tá namorando, aí quando que você vai ter filho? Aí o tempo vai passando e você fica com aquela cobrança, mas a pessoa às vezes não quer, ou não é um momento dela, né? No seu caso, você já quer. Você falou que você já tá se programando pra isso, né? Tem as pacientes que têm, assim, as mulheres que têm certeza que querem ter, né? Tem as que têm certeza que não querem ter, e eu acho que a grande maioria tem uma grande dúvida, né? Um ponto de interrogação, assim, será que eu quero? Será que eu não quero? Será que é uma pressão social? Será que é uma pressão biológica? Às vezes a gente tava falando um pouco antes de começar, que teve o Dia das Mães agora do Ceferp, que foi um monte de nenê, todo mundo, ai, meu útero ficou coçando. Às vezes tem até aquela impressão, será que é algo biológico meu, que surge essa necessidade de ser mãe, que surge essa vontade, esse desejo, quando eu vejo um nenê? Será que é só uma pressão social? Então, a gente fica com tantas questões na cabeça, né? Se a gente quer, não quer. Então, eu acho que é importante a gente conversar sobre o que a gente tem, né, de tecnologia, o que a gente tem de ciência, para ajudar a gente a tomar essa decisão, para a gente conseguir fazer isso com mais clareza e sabendo o que a gente quer mesmo, sem ser
nenhuma pressão externa, né? E assim, eu acho que é o que a gente tá falando, assim, a gente se permitir pensar sobre isso, né? Porque às vezes a gente vai naquela vida no automático, né? É tanta correria, o dia tem menos horas, concordo totalmente com você. Então, às vezes a gente não para pra perceber as coisas que acontecem na nossa vida, então a última coisa que a gente vai parar pra pensar é sobre isso. E às vezes quando a gente vai parar pra pensar, já tá um pouco mais pra frente, né? Porque antes parece que a gente tinha ali aquela vida já pré-estabelecida, né? Você casa novinha, você cuida da sua casa, você cuida dos seus filhos, e esse é o papel da mulher. E hoje a gente vê que, graças a Deus, muita coisa mudou nesse sentido, né? A gente consegue focar mais nos estudos, na carreira, a gente consegue se desenvolver muito mais nesse sentido, né? E aí, às vezes, se a gente deixar para pensar nesse assunto só mais para frente, talvez a gente não tenha o melhor momento, né? A melhor oportunidade. Porque eu fico pensando muito nisso. Hoje, eu me identifiquei, eu tenho 33. Vocês escapam. Não, é difícil, mas a minha sorte é que eu nasci em 90, então como é redondinho, aí é só pegar o ano final e saber se tá antes ou depois do meu aniversário. Então, eu tenho 33, eu não tenho filhos. Na minha idade, a minha mãe tava tendo o último filho dela e fazendo uma laqueadura, enquanto eu não tenho nenhum. E daí, depois, se eu quiser ter mais de um. Então, quando eu paro pra pensar nisso, minhas avós tiveram mais do que 2 filhos, né? É que é cultural, que se a gente pega as avós, as bisavós, elas não trabalhavam, né? Não tinham uma rotina de estudo até, não estudavam, não trabalhavam. É diferente do nosso perfil hoje, né? Que a mulher trabalha desde cedo, a mulher quer estudar muito, nunca para de estudar. Então, eu acho que essa grande diferença aí, né? Da questão de filhos também. Eu acho que o acesso à informação também, né? Antigamente elas não tinham tanto acesso. Hoje a gente lê 1 zilhão de coisas sobre maternidade, sobre como educar os filhos, e você quer fazer as coisas da melhor forma possível. Então você quer o momento que você esteja melhor financeiramente, que você consiga um tempo no seu trabalho e na vida pessoal para conseguir ter o filho no melhor momento possível, que era algo que antes as nossas mães não se preocupavam tanto, né? E qual que é o melhor momento, né? Nunca tem o melhor momento, é o que acontece. E é engraçado, eu tava conversando com uma amiga que ela falou, eu não quero ter filhos, só que ela parou e pensou, mas o que será no futuro de mim? Quem que vai cuidar de mim no futuro? E se eu não tiver ninguém? Aí ela começou a fazer essa autorreflexão. Eu falei, olha que engraçado. Nunca quis ter, mas agora ela tá pensando no futuro. O que ela vai deixar? Né? Que legado que ela vai deixar? Quem que vai cuidar dela no futuro? E é muito engraçado isso, né? Porque as pessoas caem em si na hora que você levanta esse assunto mesmo. Né? Eu tive 3 momentos, assim. Eu tive um momento em que... Na verdade, 4. Tive um momento em que eu era muito novinha e queria ser mãe, mas obviamente não naquele momento. Tive um momento que aí, quando eu comecei a namorar, tal, assim, inclusive eu até tive uma suspeita de gravidez. Só que a pessoa que eu estava não era nem um pouco legal pra ser o pai. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida? Mas não, era só suspeita mesmo. O momento em que eu falei, não, eu quero ser mãe sim, independentemente do pai. Porque aí foi quando eu percebi que eu fui criada por mulheres. Eu fui criada pela minha mãe, pela minha tia e pela minha avó. E aí eu conversei com 2 amigos meus, um que é hétero e o outro que é homossexual. E eles tinham já se disponibilizado a doar o sêmen deles pra eu fazer produção independente. Aí eu já tava com essa. Nesse meio tempo, aí eu conheci o meu marido, né, o meu noivo, que eu vou casar. E aí, no segundo encontro, eu falei pra ele, quero ser mãe, tá? Só pra você saber. Pra gente alinhar expectativas. Então, assim, mesmo eu querendo ser mãe desde sempre, lá atrás, eu não tava pronta pra ser mãe. Então, assim, então eu entendo que tem esse momento também. Eu era muito nova. Então, naquele momento, não ia ser bom pra mim. Mas hoje, eu já quero ser, assim. Mas vocês sabem, a Amá estava comentando essa questão de que a pessoa ficou pensando, né? Eu vejo que vale muito igual para quando a gente fala quem vai fazer laqueadura, principalmente quem vai fazer vasectomia, que às vezes a gente fala, olha, congela o sêmen antes, você não sabe o dia de amanhã, porque às vezes naquele momento a pessoa vai fazer e ela tá assim, não quero, eu tô fazendo porque eu não quero mais de jeito nenhum, só que a vida muda, os relacionamentos mudam, os filhos crescem, a gente não sabe, né, da nossa vida. Então, eu vejo que vai muito, é muito parecido esse raciocínio. Você tava falando, e eu lembrei de uma paciente que eu atendi, que eu achei muito interessante, que ela foi no consultório, ela falou assim, olha, eu sempre tive certeza que eu não queria ser mãe, eu continuo com essa certeza até agora que eu não quero, mas eu perdi meu pai recentemente, meu pai só tinha a mim,
e deixou tudo pra mim e veio assim, pra quem que eu vou deixar quando acontecer isso comigo? Eu não sei. E aí ela falou, então eu comecei a ter um pensamento, eu não mudei de ideia, mas eu quero ter a possibilidade de mudar de ideia se eu quiser. Eu acho que é a possibilidade que é o que dá um quentinho no coração, né? Porque tem uma outra amiga que ela nunca quis ter filho. Quando ela teve o diagnóstico que ela realmente não pode, aí ela, como assim eu não posso? Exato. Aí ela pensou, não, agora eu quero. Porque parece que ficou mais difícil, né? E ela ficou, o que eu vou fazer? Eu falei, calma, tem a possibilidade, né? Então, eu acho que isso é muito importante, da gente falar das possibilidades que tem hoje, né? Mas assim, falando em possibilidades, né? Como a gente é do marketing, né? A gente entende bastante do CFERP e fala então da preservação, né, da fertilidade. Assim, acho que é de senso comum saber, é porque a mulher vai diminuindo a quantidade de óvulos. Mas isso realmente é uma coisa, é uma matemática exata. Eu acho que as pessoas têm essa dúvida, se é uma matemática exata. Ou se, tenho 32, tá tudo bem. Ou se por acaso tiver alguma condição. É importante fazer o acompanhamento com um ginecologista? É importante, não é uma matemática exata como nada na medicina. Não é, com tantos anos você tem chance X, com tantos você tem uma chance Y. Isso varia muito de organismo para organismo, então vai variar de mulher para mulher. Tanto é você parar para pensar assim em questão de menopausa. Sua tia entrou com idade, a sua mãe entrou com idade, a amiga entrou com outra idade. Assim, o organismo humano, ele é muito variável. Então, é importante fazer um acompanhamento, mas também é muito importante saber que qualquer informação que você tem sobre a sua reserva ovariana, sobre qualquer informação sobre a fertilidade é algo pontual, é uma fotografia do momento. A gente não consegue prever o futuro. Eu não consigo te examinar hoje e dizer, não, daqui a 10 anos você vai conseguir engravidar. Eu posso dizer, não, agora sua reserva ovariana está normal, agora seus hormônios estão todos normais, seu útero está normal, eu consigo te dizer o agora. Eu nunca vou poder te dar uma certeza de que está tudo tranquilo para daqui a anos. Isso a gente não consegue prever, não tem nenhum exame que, assim, consiga olhar lá na frente. E eu acho que é interessante a gente falar sobre isso também, porque o que às vezes acontece é assim, a paciente chega, eu quero conhecer a minha reserva ovariana, não tenho nenhum planejamento para engravidar por agora, quero ver como é que tá. E aí você faz ultrassom e você descobre que ela tá ótima, que ela tá acima da média. Ótimo, isso é uma notícia muito boa, mas a gente não tem como prever como é que vai ser essa evolução dali para frente. E uma coisa que é importante a gente falar também, uma coisa é quantidade, outra coisa é qualidade, né? Lógico que se a gente tem quantidade maior também é a probabilidade de pelo menos alguns terem uma qualidade melhor, mas a gente não sabe. Então, às vezes a paciente está lá, depois próxima dos 35, depois, sem nenhuma previsão de ter filhos, ela faz a contagem, tem um monte, então nem vou pensar nisso, tem um monte, depois eu vejo. Pode até ser que o impacto da quantidade para essa paciente não seja tão importante, a gente não sabe. Mas e a qualidade? Mesmo que ela tenha bastante e que ela volte com 38, 40 anos com bastante, são óvulos que passaram esses outros 3 a 5 anos a mais ali armazenados, sendo expostos a estresse oxidativo todo dia. Então, o impacto da qualidade deles também conta bastante, né? E esse tempo de 35 a 38, esses 3 anos, eles não prejudicam, não, mas eles são capazes de interferir mesmo na qualidade desses óvulos. É que, na verdade, a nossa redução ela é constante, né, em quantidade e qualidade. É que os 35 acabam sendo aquele marco, porque a gente tem uma velocidade mais rápida dessa redução depois dos 35 em diante, depois dos 40 mais ainda, né? Tá. Então, outra coisa, assim, que a gente costuma falar é que não tem um momento ideal, mas quanto antes a pessoa pudesse se organizar, melhor, né? Sim. Eu ia bem nisso, se perguntar se existem fatores externos que podem também afetar a qualidade dos óvulos. Isso existe ou não? Olha, já tenho aqui os meus óvulos, então tá tudo bem. Existe, e esse é outro ponto muito importante. A gente está comparando a nossa vida com a vida de anos atrás, e hoje a nossa alimentação é muito pior. Os nossos índices de obesidade são muito maiores, sedentarismo, fumar até que agora diminuiu, porque antes era chique fumar, e agora, graças a Deus, teve uma conscientização, né? Mas bebida alcoólica, então, os nossos hábitos de vida pioraram
pioraram muito nesse sentido, né? E isso impacta também diretamente na nossa reserva ovariana, né? Então, tem esses outros fatores para a gente considerar além da idade, né, Ingrid? São fatores que não são tão fáceis quanto parecem da gente modificar, né? O estilo de vida é uma das coisas mais difíceis de modificar. As pessoas querem muito remédios que resolvam, mas o imediatismo, né? Mas as coisas que mais impactam são isso, né? O estilo de vida da gente, ser uma pessoa mais saudável, praticar atividade física, comer alimentos mais saudáveis, não fumar. E a idade é o principal. Então, são coisas que a gente consegue, os fatores externos a gente consegue mudar, mas eles exigem mais do que a gente imagina só falando, né? Falando é até bem mais fácil. A gente, é só fazer atividade física, é só se alimentar bem, não fazia. Tranquilo, como se fosse uma viradinha de chave, né? Né? Como se a gente conseguisse também, como se né? conseguisse. Quantas vezes a gente, como profissional, tem que falar, você não pode fazer tal coisa, e a gente mesmo não consegue, Nossa, né? eu sou hipócrita, acabei de comer um bolo. Pois é, exatamente. Então, esses fatores interferem e, assim, assim como a Ingrid estava falando que a gente não consegue prever, na verdade, nada na nossa vida, né? A gente tá aqui hoje, a gente não sabe como é que vai ser nosso dia de amanhã. Então, mesma coisa. Eu, falando pela minha experiência pessoal, eu já tinha uma questão ali que eu tinha mexido no ovário, já sabia que tinha um pouquinho de limitação daquele ovário. Fui lá e ainda descobri um outro cisto maior ainda no mesmo ovário, sem ter feito nada, né? Assim, por uma coisa que acontece. Então, mesma coisa. Às vezes a mulher vai ter um diagnóstico de endometriose, precisa passar por alguma cirurgia, por algum outro cisto no ovário que seja, né? Histórico na família de menopausa precoce. E aí, de repente, ela se depara com uma reserva mais reduzida. Então, tudo isso são fatores que a gente não consegue prever. E é por isso também que a gente fala nesse planejamento reprodutivo, né? Eu acho importante a gente ter conversas como essas entre mulheres, porque por muito tempo as conversas entre mulheres com gravidez era só assim, que anticoncepcional você usa? Porque eu uso esse, não me adaptei. Lógico, a anticoncepção é muito importante, mas é um conceito muito maior, né? A anticoncepção, ela ajuda a gente a programar a gravidez tanto quanto um planejamento reprodutivo vai ajudar, né? Assim como eu quero um momento de não ter, eu quero poder ter, eu quero ter a possibilidade, né? Então, se a gente puder mudar essa chavinha nos nossos círculos de mulheres ali, em vez de só falar de anticoncepção, né? De falar de uma maneira mais geral. Mas e aí, você já viu sua reserva? Quantos anos você tem? Como é que você tá? Você já fez alguma coisa? Você pensa em congelar? Acho que ajuda a quebrar até um tabu mesmo. Exato, porque né? é uma conversa muito recente, né? Esse bate-papo é muito recente. Porque foi o que você falou, a conversa entre mulheres era isso, era anticoncepcional, você tá com DIU, você tá com não sei o que você tá fazendo? Né? E agora, não, justamente por essa questão de estilo de vida hoje ser diferente, das pessoas estarem postergando essa gravidez. Sim, e eu acho que também, assim, é que a gente passou por alguns momentos. Primeiro que tinha a pressão da sociedade, né? Aquela coisa para você ter filhos. Aí começou a mulher a ter o direito, então, de adiar a maternidade com o anticoncepcional, mas tudo são extremos. E aí acho que hoje tá assim, não, pera, eu posso ter a escolha de ter, de não ter, de adiar, de querer fazer o que for. E a gente fala, eu acho muito produtivo bate-papos assim, que mostram as possibilidades realmente que a mulher tem pra fazer. E, assim, hoje, depois que eu comecei a trabalhar com o CEFERP, eu converso direto, converso com a minha cunhada, converso com as minhas filhas, até sobre doação de óvulos. Às vezes eu falo assim, olha, então... Ela fala assim, não quero mais ter filho. Eu, tá bom, mas você já pensou em doar? Porque tem tantas mulheres que não conseguem. Mas é uma conversa que eu acho que tá cada vez maior mesmo, né? Ultimamente, toda vez vou pra um barzinho, vou sair com os amigos, aí tem um pessoal que ou não é da medicina, ou é de outras especialidades, sempre alguém para... a gente precisa conversar sobre como congela óvulo, porque eu tô preocupada com isso. Então, é algo que tá surgindo na cabeça das mulheres mais, né? Essa dúvida e essa preocupação. Eu acho que isso é muito bom, porque realmente antes não era um assunto que surgia. Era só sobre, não quero agora, ponto. E eu acho também que as pessoas tinham um tabu com relação ao tratamento de fertilização, né? A uma fertilização in vitro, porque usavam os termos, né, mais pejorativos com relação a isso. Eles falavam muito do bebê de proveta. Né? E aí, vai olhar criança diferente. Tinha um negócio desse antigamente. E hoje não. Hoje tá muito mais amplo, tá muito mais humanizado isso, né? E tá aproximando mais as pessoas, tá fazendo as pessoas conversarem, aceitarem e buscarem realmente a realização desse sonho
mesmo que ele seja tardio, né? Que é o que a gente tá falando. Concordo. Eu acho assim, tá melhorando muito, mas a gente ainda tem muito a melhorar. Vocês estavam falando, eu lembrei de uma experiência recente que eu tive. Agora eu só tenho um ovário, não tenho filhos, né? Então fui fazer ultrassom de abdômen de rotina, de pós-operatório, por conta da bariátrica e tudo mais. E aí o ultrassom, eu já contei pro ultrassonografista, porque depois ele vai ficar lá procurando meu ovário, que eu não tenho, né? Eu falei, não tenho a vesícula, eu não tenho o ovário direito, tá? Aí ele, o que aconteceu com o seu ovário? Eu falei, eu tive um cisto no ovário, precisei tirar e tal. Aí ele, mas e o outro? Se Deus quiser, continua tudo bem, né? Porque eu preciso contar com ele. Aí ele falou assim, e você já tem filhos? No sentido assim de, vamos lá, porque você só tem esse ovário aí. E aí eu falei, não, mas eu tenho óvulos congelados. Silêncio no ar. Não, acabou a conversa, porque não falou mais sobre nada. Acabou o exame, tá tudo certo, viu? Porque eu acho que até ele não sabe evoluir essa conversa. Exato. Pode ser mesmo como profissional, mas Pode que ele ser. não é da área, ele não sabe evoluir, mas na cabeça dele falou assim. Mas ele não sabia com quem ele tava falando também, né? Tipo assim, você entende desse assunto? Ficou ali a conversa. Falei, nossa, que estranho, né? Mas isso é algo que eu sou totalmente contra. Quando homens querem perguntar sobre, quando vai ter filho? Nossa. Eu tenho um chefe que eu amo, mas ele sempre fala, a gente tem que incentivar as mulheres a terem filho antes. Isso é muito mais saudável, não é só sobre congelar. Peraí, ninguém incentiva os homens a terem filhos antes. Então, deixando claro que essa pessoa não trabalha no CEFERP. Vai ser o ex-chefe de outros serviços. Aí como assim, gente? Que conversa machista, homem perguntando quando que você vai ter filho. Não, isso não. Porque não é sua vida que vai mudar tanto assim, né? Pra você ficar nessa Ai, não cobrança. vamos partir pra esse lado não, porque aí eu vou começar a ter gatilhos. a ter uns gatilhos aqui. Mas realmente tem muito isso. Querendo ou não, gente, a mulher quem vai mais se dedicar à criança, se dedicar ao filho. É ela quem vai sentir as dores da contração. É o corpo dela. É o corpo dela, gente. Então, assim, a gente realmente tem que respeitar a mulher tem que ser ouvida e ela tem que conhecer as possibilidades. Isso me lembra algo que a gente tá falando aqui de congelamento de óvulos, né? Congelar óvulos dói? Interessante a gente falar sobre esse ponto, porque muita gente tem medo, e muita gente tem medo como se fosse assim, se estivesse roubando dela mesma do futuro, né? Porque às vezes a gente fala assim de que tem que fazer como se fosse uma poupança, como se fosse um seguro, e aí dá a sensação de que assim, mas eu tô tirando aqui de mim mesma, tô gastando antes do tempo, e se eu nem precisar desses óvulos aqui, fui lá e gastei à toa, né? Eles ficam tão bons congelado quanto fresco assim, muito entre aspas, não sei. Mas tá certo, você usou o termo. Então, assim, acho que a gente pode falar um pouco primeiro do processo, né, Ingrid? Porque doer não dói, é mais ali o desconforto da estimulação, das injeções, mas a gente pode falar dos dois lados, né? Não, eu achei engraçado. Eu tava conversando, né, fui fazer a minha estimulação para congelar, e eu, vou transmitir tudo isso, vou conversar com os pacientes. E assim, acho que 99% das pacientes passa por todo o processo de congelar de uma forma totalmente tranquila. Às vezes tem uma variação emocional e as dores são muito tranquilas, são muito, assim, suportáveis. Isso, essa é a palavra. Para a coleta, o processo de estímulo dura de 9 a 13 dias. E a coleta é uma sedação, como se fosse uma endoscopia. Quem já fez endoscopia sabe, é muito bom. A gente dorme, parece. Até gostoso. É até gostoso. E aí dura uns 30 minutinhos, você sai ótima. E vida normal, assim. Aquele primeiro dia a gente vai dar uma descansada, porque fez anestesia, tudo, mas costuma ser um processo tranquilo. O meu não foi tão tranquilo. É verdade. Não foi. Mas por motivos muito pessoais, assim, no sentido de tomar comprimido é uma coisa que eu tenho dificuldade, porque a minha barriga, ela sente um certo incômodo se eu ficar tomando comprimidos todos os dias. O meu estômago é mais sensível. Então, às vezes, eu chegava a trabalhar meio enjoada, de manhã, a Camila olhava assim, nossa, tá branco, daqui a pouco vai dar uma melhorada. E aí, hoje em dia, eu acho que é até bom ter passado pelo processo, porque quando tem uma paciente que fala, nossa, fiquei um pouco enjoada, fiquei um pouco mais emotiva. Eu sei o que é isso, fala. Eu falo, não, mas realmente é importante. É do tratamento, pode acontecer, e eu acho que quando a gente sabe o que pode acontecer, a gente se sente mais no controle. Às vezes
Eu fiquei mais emotiva também, não sei se você ficou, mas eu fiquei emotiva. E eu sabia, os hormônios podem me deixar um pouco mais emotiva. Então, você consegue lidar melhor com aquelas emoções. Às vezes eu tô estressada com isso, mas isso não precisava ser algo estressante, um fator estressor. É porque eu tô no tratamento. Mas, gente, isso não é pra assustar. A grande maioria das pacientes... Não, eu passei também por esse processo, não de congelar óvulos, mas eu fiz todo o tratamento da fertilização, que é o mesmo processo, né? É a mesma coisa. Eu fiquei super bem, é um desconforto na barriga, fica um pouco pesada no dia da coleta, né? Que parece que tem alguma coisa, parece que tem um bebê, né? Parece que fica pesada, mas logo passa. É o gostosinho da anestesia, né? Que você sai, você já sai super bem. E eu até falei num podcast com a doutora Camila que a primeira injeção que eu apliquei pra fazer estimulação, eu já me sentia grávida. Eu falava assim, gente, eu curti muito o processo, né? Então, assim, por mais que seja o congelamento de óvulos mesmo, tem que pensar no que vai representar isso no futuro, né? Sim. Eu acho que é isso, é você pensar no que vai representar no futuro. E eu acho que essa parte de ciência do que eu tava fazendo me deixou tranquila durante todo o tratamento. E você ter uma segurança, você ter aquilo... eu tenho congelado os óvulos, você sai do processo inteiro se sentindo um pouco mais confiante. Sim. E tranquila, né? Sim. Acho que a decisão que foi tomada para te dar tranquilidade para uma decisão futura. Sim, com certeza. Você sabe que a minha experiência já foi pro lado oposto, assim. Foi de também entender o que as pacientes passam, mas pelo outro extremo. Porque você comentou dos sintomas que você teve, às vezes alguma paciente comenta, né? E o meu era do tipo assim, gente, eu não tô sentindo nada. Será que esse remédio tá tudo certo? Aí eu olhei a validade. Não, tá na validade, tá tudo certo. Não, mas será que eu devia estar tomando mais alguma coisa? Até que eu parei e falei, gente, não é possível, eu trabalho com isso, eu falo pras pessoas que tá tudo normal, não senti nada. Eu queria ficar fazendo ultrassom, não, será que eu vou lá dar uma olhada? Deixa eu ver se cresceu. Aí eu, não vou. Então, assim, eu entendo também quando as pacientes falam, mas doutora, eu não tô sentindo nada, não deve estar respondendo. Ou às vezes até depois da transferência, né, que às vezes as pessoas buscam, né, ter alguma pista. Não tô enjoada, não tô com sensibilidade, não tô sentindo nada. Não tá mexendo. E é normal também, gente, passei por isso e é difícil, né, mas faz parte. E sobre essa questão que a gente tava falando do medo de às vezes gastar também, né, só para responder, para deixar todo mundo tranquila, que a gente não está gastando o nosso estoque quando a gente está congelando, porque a gente vai gastar esses óvulos, a gente usando ou não usando, né? Eu costumo brincar que é como se a gente tivesse os óvulos com data de validade e eles vão expirando a cada mês. Se a gente usar ou não usar, problema nosso, porque eles vão expirar do mesmo jeito. Então, a gente está estimulando para guardar aqueles que a gente jogaria fora mesmo naquele mês, né? E o nosso objetivo é guardar para caso seja necessário, a gente ter aqueles de melhor qualidade para poder recorrer depois, né? Então, dá para ficar tranquila que não dói, os sintomas são leves e que a gente não vai estar roubando da gente mesma, muito pelo contrário, né? A gente vai estar guardando aqueles teoricamente de melhor qualidade para caso a gente precise deles lá na frente. E tem um tempo, doutora, que eles podem ficar guardados? Não tem, eles podem ficar por tempo indeterminado, então existe um risco de perda no descongelamento, isso para qualquer estrutura que a gente congela. O óvulo, por ser uma célula só, ele pode ser um pouco mais sensível do que um embrião, que já é ali um conglomeradinho de células, né? Então, a gente tem um risco de perda, mas isso é independente se esse óvulo ficou congelado um dia, um mês, um ano, né? Isso é inerente ao processo de congelar e descongelar. Então, uma vez que a gente congelou, a gente só vai poder realmente pensar, só vai precisar pensar em descongelar se a gente quiser usar. Porque um outro ponto também que eu vejo como muito importante da gente falar é que, assim, não é porque você congelou que você vai ficar refém daquele óvulo. Porque às vezes a pessoa pensa justamente de, mas eu não quero congelar, não quero engravidar por uma fertilização. Não, mas a gente não tá falando que precisa engravidar por uma fertilização. Inclusive, a programação é que você tente mesmo espontaneamente, se você sentir a necessidade de engravidar naquele momento, né? Esses óvulos, eles vão ficar como um backup ali, né? E os óvulos congelados, eles têm a mesma qualidade dos óvulos frescos? Em questão de chance de evolução, sim. O que a gente precisa contar é essa parte da perda, né? Então, quando a gente vai descongelar, a gente tem um risco de perda. Se a gente está usando o óvulo ali direto a fresco, como ele não passou por esse processo, a gente não tem esse afunilamento. Mas é por isso também que quando a gente congela óvulo, a gente faz um aconselhamento, né, de, assim, a nível de quantidade, justamente porque a gente tem que trabalhar com essa ideia das perdas que a gente pode ter mais pra frente, né? Sim. Tem um caso
que saiu na mídia, né? Porque começou a falar de preservação de fertilidade. Eu não lembro o nome dela, mas era alguma CEO de alguma empresa famosa nos Estados Unidos. Era a Bridget Adams, né? Que ela Sim. congelou Que e ela- ela e não falou engravidou. que ela falou, eu tenho... Ela congelou, ela botou, eu tenho certeza que eu vou conseguir engravidar com esses óvulos congelados, eu já tenho a minha reserva, tudo. E acabou que ela não formou, ela formou alguns embriões, tentou Não transferir, engravidou. mas acabou não engravidando. Então é isso que a Camila falou, a gente está fazendo uma reserva e a gente tem um número que a gente pensa num percentual matemático de que vai ter uma chance boa de você engravidar. Às vezes a paciente ela precisa fazer mais de uma coleta para a gente aumentar essa chance maior dela engravidar lá na frente. Então, não é, congelei vou ter um filho. Não é bem assim. Não é Sim. certinho, né? Inclusive, a Ivete Sangalo, né? A gente postou recentemente sobre a história dela, que ela congelou óvulos quando era mais nova, quando tinha acho que uns 30 e alguma coisa. Aí ela, nesse período, ela engravidou por 2 vezes, só que a gravidez não foi adiante. E aí ela fez a inseminação. E aí, se eu não me engano, foi a fertilização in vitro mesmo. E aí ela teve as meninas, as gêmeas que ela tem hoje. Então, assim, é o que a doutora Camila falou. Ela tinha feito o congelamento de óvulos, mas não parou de tentar de maneira natural. Sim. As gravidezes não foram pra frente, mas tentou. Sim. Chegou a engravidar e aí depois com a FIV deu certo. Sobre esse caso, eu achei legal que eu lembrei que era ela, porque quando eu fui no congresso que foi na Filadélfia, da Sociedade Americana, ela foi lá dar uma palestra, porque na época ela ficou muito conhecida, como ela foi ali o rosto da preservação da fertilidade, né? Tem uma capa de revista dela que é muito famosa, que tá ela toda numa pose CEO, assim, e a frase é "Freeze your eggs, free your career". Então, tipo, congele seus óvulos e liberte a sua carreira. Então, ela realmente levantou muito essa bandeira, o que foi fundamental para falar mais sobre congelamento, mas realmente, assim, naquela época ela tinha certeza que ela ia engravidar. E, se eu não me engano, ela ficou com 11 óvulos congelados e acabou não engravidando daqueles óvulos congelados. E aí, nessa palestra que ela deu lá, ela contou justamente dessa experiência, de como é que foi, quando ela se viu diante da situação, de não conseguir com esses óvulos. Ela tinha deixado para engravidar já mais para frente, então, quando não deu certo com os óvulos próprios, congelados, acabou sendo proposta a ovodoação. Então, no fim, hoje ela fez tratamento por ovodoação e teve bebê. E aí ela mostrou lá, num dos slides da apresentação dela, era o que eu gostaria de saber lá na época, e lá na época eu não sabia. E era isso que a gente estava falando agora, que olha, isso não vai te garantir o bebê em casa, que nem todo óvulo vai resistir ao descongelamento, que nem todo óvulo vai fertilizar, que nem todo embriãozinho vai realmente implantar, né? Então, esse ajuste de expectativas para os dois lados é importante, né? Ainda mais agora que eu vejo também que tem mais famosas, isso é ótimo, falando sobre o congelamento de óvulos, né? A gente viu a Carla Dias, a Juliette, né? Tem muitas famosas, assim, que falam do congelamento. Eu acho que isso é muito bom, porque a gente acaba vendo... Na mídia a gente pega tanto exemplo que às vezes não é legal, então ter um exemplo, assim, positivo de, olha, congelamento, você não precisa parar a sua vida para isso, mas também ter a consciência de que, olha, não é certeza. Eu acho que é como tudo na vida, né? Que nem eu falei mesmo aqui agora. Agora a gente eu tá vou casar. aumentando, né, as nossas chances, as nossas perspectivas lá na frente. Mas a gente não é uma garantia. Sim. Né? E uma coisa também que eu ia citar aqui, que recentemente, né, eu fui na minha ginecologista, porque hoje eu tenho DIU, pra conversar sobre isso. Olha, então é melhor já tirar o DIU, esperar um pouco e tal. E ela falou assim, vamos ver primeiro como você tá. Eu tinha acabado de fazer um exame de sangue e ela falou assim, olha, do jeito que você tá, você não tá apta para engravidar. As suas vitaminas estão baixas, seus minerais, meu ácido fólico tava ruim, minha vitamina B12, minha vitamina D e meu... Mas tinha alguma boa nessa? Então, assim, eu acho que isso também é algo que a gente pode falar, porque às vezes a gente fala muito sobre preservação de fertilidade também, mas tem que pensar na saúde da gestante, né? Que ela também tem que estar com a saúde bem para ocorrer a implantação, a fertilização, tanto de maneira natural quanto artificial, né? Sim, tanto que, assim, o recomendável mesmo, já que a gente está falando do mundo ideal, da gente falar sobre planejamento reprodutivo, o ideal também seria ter um planejamento pré-concepcional, né? Então, assim,
A recomendação como ginecologista é que a mulher, decidir que eu quero começar a tentar, não é simplesmente parar de tomar o remédio e começar a tentar. Vai no seu médico, tá tudo certo, seus exames estão em dia, né? E a sua rotina ginecológica, Papa Nicolau, você tem algum remédio que você use que precise fazer ajuste antes? Então, o ideal é que tudo isso seja avaliado realmente antes, né? Eu acho que a saúde mental também tem que ser muito Com certeza. pensada, assim, né? Da gente olhar se é o momento, né? Da gente parar para pensar, porque é um processo exaustivo, com altos e baixos. Então, assim, a mulher tem que olhar também para como que tá o psicológico dela. Se ela tá bem, se ela tá equilibrada. Porque eu acho que também algumas tentativas, falhas de engravidar é pelo momento psicológico da mulher. Quando você congela um óvulo, você vai ter aquela segurança, pode ser que até facilite a sua gravidez natural, digamos assim, né? Então, acho que o psicológico da mulher ajuda demais nesse momento. Com certeza. E até nessa parte pré-concepcional, assim, eu vejo que, às vezes, conversar com o médico e ajustar a expectativa de que engravidar não é tão fácil, pode ajudar, né? Porque a gente tem aquela sensação de que, assim, meu Deus, que nem você comentou do DIU. Eu não posso tirar esse DIU porque amanhã vai acontecer alguma coisa aqui que eu vou engravidar. E a gente sabe, principalmente a gente que trabalha diretamente com isso, que infelizmente essa não é a nossa realidade como ser humano, mas por uma limitação biológica nossa do ponto de vista reprodutivo, né? Então, às vezes, se a paciente, nesse momento que ela está em planejamento reprodutivo, ou mesmo em planejamento para tentar engravidar mesmo, se ela tiver uma conversa franca com o ginecologista, entender, olha, as nossas chances, porque assim, a gente está falando aqui de idade, melhor momento para engravidar. Uma mulher, no melhor momento, então até os 30, no mais tardar 35 anos, quantos por cento você acha que ela tem de chance de engravidar? Uma pessoa de 30 anos, ela acabou de ter relação no período fértil, ela tem todos os exames normais, o cenário está perfeito para ela engravidar. Qual é a chance dela engravidar dessa relação que ela teve com um mês de tentativas? Ai, não faço ideia, mas assim, eu acharia que era de 120%. Mas na sociedade é o que as pessoas acham, né? De, meu Deus, não, aconteceu isso, vai engravidar. Mas ela chega em torno de 15% a 20%. Nossa, é bem baixo. É muito baixo. A gente pensar que, poxa, quer dizer que os outros 85% fizeram tudo isso e não engravidaram? Infelizmente, mas não é porque ela tem problema, porque o parceiro dela tem problema, é por uma limitação realmente da nossa espécie, que é diferente, né, de outras espécies. Então, às vezes, ajustar essa expectativa faz com que a caminhada seja mais leve também, né? Ajustar a expectativa, acho que é a expressão que define muita coisa, né? Que nem a Bridget Adams, que tinha a expectativa lá no alto, achando que ia engravidar e não deu certo. Quando a pessoa congela os óvulos também, às vezes ela pode ficar com essa expectativa. Essa ansiedade. Mas que nem você falou, já tem os óvulos congelados. Então, às vezes, naturalmente, ela vai acabar congelando, porque já tem um seguro. Porque tudo também é a nossa impressão, né? Um casal que tá tentando engravidar, a gente quer engravidar. Aí tá há 6 meses tentando engravidar e não consegue, meu Deus, eu passei 6 meses tentando aqui e não consegui. Um casal que não quer engravidar, mas tão pouco usa algum método contraceptivo e está há 6 meses tendo relação e tem um filho, fica, meu Deus, foi muito fácil. Nossa, ela engravidou, a gente não queria. Nossa, ela é muito fértil, aí começa. Porque eles não estavam, eles achavam, sei lá, eles faziam coito interrompido. E aí, não vai engravidar. Quando engravida, fala, nossa, como isso aconteceu? Foi, sabe? É a impressão da situação. Sim. Foram os mesmos 6 meses, mas para um casal aquilo parecia uma jornada muito longa. E para o outro foi no susto. É tudo relativo. É muito relativo. A VTube mesmo, ela tava, que agora ela tá grávida, né, do segundo filho, mas ela postou antes disso que ela tava tentando já há 3 meses. Então, assim, pra ela tava uma porque ela já tinha uma. E pra não ela era planejada, muito eu fácil, acho, né? A primeira gestação dela, se eu não me engano, foi não planejada, né? Então, acho que ela viver isso agora, né? Dos 3 meses. Poxa, agora que eu quero... A primeira foi tão fácil, agora que eu quero, cadê? Mas são 3 meses só, olha isso. É um tempo muito curto. Mas Mas pra quem tá tentando, né? Cada mês é uma luta. Cada mês que passa. Imagina, você tá... Você menstrua. Você menstrua. Olha aquela expectativa, né? Indo embora. Então, pra quem tá tentando, cada mês é muito tempo. Exatamente. Mas às vezes a gente saber que o problema não tá com a gente, né? Sim. Saber que, na verdade, não é um problema, que isso é o normal, ajuda a ficar um pouco mais tranquila pra continuar tentando, E o né? importante é saber que tem alternativas pra isso. Sim. Né? Isso é o mais importante de tudo.
Bom, gente, acho que a gente conversou, teve um bate-papo bem legal, né? A parte mais técnica, assim, o passo a passo também, a gente tem vários conteúdos, a gente já fez podcast específico sobre esse assunto. Então, se você tá ouvindo a gente, não ouviu os episódios anteriores, né? Mas quer saber mais sobre preservação da fertilidade, tem episódio sobre isso, tem conteúdo no blog do Ceferp, tem conteúdo no Instagram, vai ser o maior prazer ajudar no planejamento reprodutivo. E queria agradecer vocês, deixar um espaço para vocês deixarem uma mensagem para quem está escutando a gente, está nessa dúvida agora, nesse período aí de próximo do mês das mães. Quero ser mãe, não quero, o que eu vou fazer? Então, vou convidar vocês para deixarem essa mensagem final e já agradeço a participação de vocês. A gente que agradece. Bom, é muito importante a gente dar um passo, pensar no futuro, mas esse futuro tem que ser pensado agora. Então, fazer o que é necessário ser feito com antecedência, para que a gente possa ter segurança, que é o que a gente está falando, na formação de uma família ou na construção de um sonho que você queira no futuro. Então, acho que agora é o momento certo de pensar, independente se o desejo de ser mãe é agora, né? É isso. Com certeza. Eu faço das minhas palavras as da Marcela, assim. Eu acho que... Eu não gosto de me limitar. E eu acho que as mulheres hoje da nossa geração, elas também têm isso. Então, a gente tá no mercado de trabalho, a gente faz o que a gente quiser, a gente é dona de nós mesmas, mas a gente também precisa pensar no futuro. Às vezes, a gente pode mudar de ideia. E eu acho que pensar na preservação da fertilidade é mais uma maneira da gente ser mais dona de si. Uhum. Então, assim, hoje é muito mais acessível, vocês têm informação, todo mundo tem informação, e vamos atrás disso. E é sempre um prazer estar aqui com essas doutoras maravilhosas, a doutora Ingrid, a doutora Camila e a Marcela também, que eu amo de paixão. Obrigada, meninas. Obrigada, gente. Eu acho que as meninas já falaram tudo, né? Mas é basicamente isso, que a gente precisa, mesmo que se a gente tem uma dúvida, é uma questão que a gente vai trabalhar na nossa cabeça por um tempo, se a gente quer ser ou não mãe. Quanto antes a gente pensar em preservar, pensando na qualidade daqueles óvulos, melhor, para nossa segurança de como, se a gente pensa, no futuro, dali a alguns anos, quero ser mãe, você tem aqueles óvulos, você tem essa segurança, isso dá um alívio, né? Na nossa vida. Perfeito, muito obrigada. Então, gente, se você está ouvindo esse episódio, conhece alguém que está ali próximo dos 30, 35 anos, não pensou sobre esse assunto, não conhece sua reserva ovariana, manda esse episódio para ela para ajudar a conscientização sobre a importância do planejamento reprodutivo. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigada por assistir ao Papo de Tentante. Para enviar seu relato, dúvida ou sugestão, mande um e-mail para papodetentante@ceferp.com.br. Aproveite e acompanhe o Ceferp no Instagram e no YouTube para ficar por dentro das novidades. O conteúdo deste podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista. Te vejo no próximo episódio. Até lá!